Olá, aqui é a doutora Marina Bolt e hoje o vídeo é para você que tem pressão alta e está com muita dificuldade de controlar essa pressão. Já usa 2, 3, 4, 5 remédios, já em dose máxima, não controla a pressão alta. Gente, você pode ter uma hipertensão secundária e isso é o que a gente vai falar nesse vídeo. Vem comigo que você vai saber tudo sobre pressão alta de difícil controle, pressão alta refratária e hipertensão secundária. Mas antes, lembre-se de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar para que outras pessoas com esse mesmo problema que você consigam se beneficiar desse conteúdo. E lembre-se também de se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações, que aí você vai ter acesso a todos os vídeos que eu fizer aqui. Vamos lá? Gente, hipertensão refratária. A gente considera a pressão alta refratária ao tratamento quando a pessoa usa pelo menos 3 classes diferentes de remédio, sendo uma delas um diurético. E esses remédios têm que estar em dose máxima. A dose máxima desses remédios, ou dose otimizada, que a gente chama, sendo um deles um diurético. Então, por exemplo, se você usa um enalapril 20 mg de manhã e à noite, mais um amlodipino de 10 mg e mais uma hidroclorotiazida já em dose máxima e a sua pressão não controla de jeito nenhum, você tem hipertensão refratária. E aí a gente precisa partir para uma investigação de hipertensão secundária, ou seja, outras doenças que podem cursar com pressão alta e que você não sabe que tem. E por isso não adianta eu ficar aumentando vários e vários remédios se a gente não entender o motivo que levou a essa pressão alta, não entende qual é a doença que está motivando a você ter pressão alta. Então, são várias as doenças diferentes. Mas vamos lembrar aqui o que é pressão alta. A pressão alta é aquela que quando você mede dá maior igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Essa medida tem que ser feita em ambiente de consultório médico, em pelo menos 2 medidas diferentes. Claro que existem situações diferentes, tem gente que tem a hipertensão do jaleco branco ou tem hipertensão mascarada, a gente pode fazer um vídeo específico sobre esses outros casos e aí às vezes a gente precisa também fazer uma avaliação com mapa, que é a monitorização ambulatorial dessa pressão. Se você quer um vídeo sobre esses casos, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer para vocês também, tá bom? Mas hoje o vídeo é sobre hipertensão secundária. Quais são as doenças que podem levar a esse tipo de pressão alta? Tá? Uma das doenças que a gente já comentou no vídeo anterior é a apneia do sono. A apneia do sono acontece quando a pessoa dorme. Por causa de um movimento que a pessoa faz, ela acaba obstruindo a respiração. E aí, consequentemente, ela acaba roncando muito, tendo insônia, tendo aquela situação de apneia, como se ela não conseguisse respirar. A apneia do sono pode sim levar à pressão alta. Então, se você tem pressão alta, não está melhorando com as medicações, você está acima do peso, tem o pescocinho gordinho, curtinho e ronca muito, a gente precisa avaliar se você tem ou não apneia do sono. E aí, por isso, vale a pena fazer a polissonografia, que é o exame que vai fazer esse diagnóstico. E aí, dependendo do tipo de apneia, se você for uma apneia já moderada, grave, vai ter ou não indicação de usar, por exemplo, o CPAP ou algum tipo de aparelho odontológico para poder melhorar esses sintomas e acabar também tratando a sua pressão alta.
Esse é um tipo de situação. Uma outra situação que é mais comum também, principalmente em idosos, é a estenose da artéria renal. O que é isso, doutora Marina? Gente, as nossas artérias renais também podem ter placas de gordura, a aterosclerose. E essa placa de gordura que a gente sabe que aumenta com idade, aumenta se a pessoa fuma, se ela tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, ela pode sim ser formada nas artérias que levam o sangue para o rim. E quando a gente tem uma estenose de artéria renal, na maioria das vezes acontece por placa de gordura, aterosclerose, mas também pode acontecer por outros mecanismos, aí acomete pessoas mais novas, mulheres mais jovens, por exemplo, mas o mais comum na prática é a aterosclerose, que acomete as pessoas mais idosas, pode levar a uma pressão alta. Por quê? Porque aquele rim que está recebendo aquele sangue, ele está com uma sensação de que está chegando pouco sangue nele. E aí ele fala, opa, eu preciso aumentar essa pressão. Então ele leva um mecanismo todo elaborado pelo próprio rim para aumentar a sua pressão, para que chegue mais sangue nele. E aí você vai ter sim uma hipertensão de difícil controle, uma hipertensão que às vezes pode levar até um edema agudo de pulmão, de tão alta que essa pressão pode chegar. Então é muito importante aquela pessoa, principalmente, que começou a ter uma pressão alta, muito de difícil controle, ou acima de uma certa idade, assim, 70, 80 anos, se ela não tinha pressão alta, até essa faixa começou a ter pressão alta, depois disso, opa, pode ser hipertensão por estenose de artéria renal. A gente pode fazer uma avaliação no exame físico, auscultando o abdômen, vendo se a gente encontra sopro, é uma situação, ou também a gente vai pedir daí um ultrassom Doppler das artérias renais para poder avaliar isso melhor. E caso encontre essa obstrução, a gente vai fazer o tratamento mais adequado para essa situação. Mas é importante sim a gente fazer esse diagnóstico, porque existe tratamento específico para isso. Outra situação que pode levar à pressão alta são as alterações da nossa tireoide. Se você tem tanto um hipertiroidismo, que é uma produção excessiva do hormônio da tireoide, quanto o hipotiroidismo, quando a tireoide não produz de forma suficiente o hormônio, as duas situações podem causar pressão alta, sim. Então, também é necessário a gente fazer um exame de tireoide, pelo menos um exame de sangue, para avaliar como é que estão esses hormônios da tireoide. Em geral, a gente pede principalmente o T4 livre e o TSH no sangue, para isso, minimamente isso. É importante porque se tiver alteração na sua tireoide, a gente precisa tratar antes mesmo de começar a aumentar outros remédios e etc. Porque a tireoide, eu falo isso para todos os meus pacientes, é uma glândula que coordena o corpo todo. Então, você vai ter muitos outros sintomas e a gente precisa tratar a tireoide antes de qualquer outra coisa, certo? Além dessas doenças que eu falei para vocês, a gente tem doenças que levam também a uma pressão alta por alteração hormonal. E aí nisso entra uma doença que leva a uma produção aumentada de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, certo? Todo mundo tem cortisol circulante, mas tem determinadas doenças que levam ao aumento desse cortisol, certo? Quais são essas doenças? Doenças de aumento aqui na nossa cabeça, né? A doença de Cushing, que leva a um aumento de produção de hormônios que levam à estimulação da produção do cortisol pela adrenal. Tá? Então, doenças de hipotálamo, hipófise, que são essas fases iniciais, vamos dizer, desse estímulo para a produção de cortisol. Se você tem uma produção, um adenoma dessa hipófise que produz muito ACTH, que vai estimular a nossa adrenal a produzir cortisol, você pode ter sim pressão alta por causa desse excesso de produção de cortisol, certo? Então,
E de maneira geral, a gente vai pedir exames para poder avaliar o cortisol do nosso organismo. Existe o exame do cortisol plasmático, mas não é o melhor. Em geral, a gente pede o cortisol salivar, de primeiro rastreio, mas depois tem uma série de outros exames que a gente tem que pedir para confirmar essas alterações, até chegar a esses exames específicos para poder avaliar a adrenal, que pode ser um tumor na adrenal, por exemplo, ou pode ser um tumor na hipófise. E aí a gente precisa fazer, por exemplo, uma ressonância de célula túrcica, né? Uma tomografia que consiga avaliar a célula túrcica. Então, são alterações que vai depender de cada caso, quais são os exames que a gente vai pedir, mas de uma maneira geral, a gente faz um rastreio inicial com a dosagem de cortisol. Eu normalmente peço o cortisol salivar para esse rastreio inicial, certo? Além disso, a gente tem outras doenças da nossa adrenal, que é a glândula que fica acima do rim. A gente tem duas adrenais, uma em cima do rim direito e outra em cima do rim esquerdo. Nessa adrenal, a gente também tem a produção de hormônios, né? A aldosterona, que são hormônios que contribuem muito com a situação da pressão alta. Então, se você tem um hiperaldosteronismo, você vai ter uma produção excessiva de aldosterona. E isso também pode levar a uma hipertensão arterial, certo? Essa pressão alta a gente consegue avaliar também através, inicialmente, dos exames de sangue. Então a gente vai pedir a avaliação do eixo renina-angiotensina-aldosterona. Eu vou pedir para você uma renina plasmática, uma aldosterona plasmática, para a gente avaliar a relação entre renina e aldosterona, ver qual é o grau de atividade dessa renina. Se a gente tiver isso alterado, a gente vai pensar, opa, pode ser um hiperaldosteronismo. E aí eu vou sim pedir primeiro uma avaliação de adrenal, vamos fazer uma tomografia para avaliar a adrenal, ver se está alterada. Ah, não é ali, então eu posso avaliar a nossa hipófise lá em cima, como eu falei antes, tá? Também são doenças endócrinas que podem sim levar à pressão alta. E quando você tem esse excesso de aldosterona, normalmente o paciente apresenta no exame de sangue uma alteração de potássio também. Então, uma alteração de potássio junto com uma pressão alta, opa, a gente também tem que ficar ligado, porque pode ser sim o hiperaldosteronismo, certo? Então, fica aqui a dica. Tem várias doenças que podem causar pressão alta. Eu falei algumas delas para vocês, né? Apneia do sono, estenose de artéria renal, hiperaldosteronismo, alteração de tireoide, doença de Cushing, são várias essas doenças. A gente precisa, se você tem aqueles critérios que eu te falei, que são tomar 3 ou mais remédios em dose plena e um deles ser um diurético e não está melhorando sua pressão, a gente precisa investigar sim hipertensão secundária. Além disso, se você tem pressão alta muito novinho ou muito idoso, ou uma pressão alta com uma alteração de potássio, ou uma pressão alta de forma súbita que não controla. Ah, tem mais uma que eu esqueci de falar que é muito importante, aquela pressão alta que dá de forma pontual, associada a uma palpitação, a uma sudorese importante. Isso daqui pode ser feocromocitoma, que também é um tumor que acomete a adrenal e leva à produção aumentada de noradrenalina, de adrenalina, que são os hormônios que a gente tem no nosso corpo que fazem aumentar o tônus simpático. Isso leva sim a taquicardia, a pressão alta, a sudorese, mas aí você vai ter uma clínica que também justifique isso. E aí a gente vai ter que pedir, por exemplo, uma urina de 24 horas para a gente dosar as metanefrinas urinárias. Então, gente, tem várias doenças que podem cursar com pressão alta. Esse vídeo é para você saber que elas existem. E se você se enquadrar nesses casos,
não deixar de pedir para o seu médico fazer essa avaliação de forma completa. Eu vejo muito no meu dia a dia de consultório, muitas vezes o paciente está há anos usando vários e vários remédios e ninguém fez uma avaliação adequada para ver se ele não tinha hipertensão secundária. Já peguei vários pacientes que eu descobri o hiperaldosteronismo depois de mais de 10 anos, 15 anos usando uma série de medicações e não fazendo efeito para eles. E lembre-se, pressão alta descontrolada é muito ruim para a sua saúde, porque isso aumenta o risco de afetar rim, afetar a nossa retina, afetar o nosso coração. Se você está há anos de forma descontrolada com pressão alta, isso é muito danoso para a sua saúde. Aumenta o seu risco de ter morte cardiovascular, infarto e esses danos todos que eu falei para você. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhe para ajudar outras pessoas. O meu objetivo aqui é te ajudar a melhorar a sua saúde e evitar doenças, tá bom? Lembre-se também de se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações. Um grande beijo e até o próximo.